Dou-lhe as boas-vindas a este programa, onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Ricardo Correia de Matos, Presidente da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros, e José Germano de Sousa, patologista clínico e ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Muito bem-vindos. Vamos começar este programa de hoje com as conclusões do relatório da Primavera 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. O setor em Portugal fica marcado nos últimos anos pela inércia de governação e gestão corrente, diz o documento, que se perderam meses em retórica e taticismo, deixando para trás reformas, mas acrescenta o trabalho. O SNS está bem melhor do que muitos pretendem fazer crer. Em reação a estas conclusões, a Ministra da Saúde disse o seguinte, e passo a citar: não penso que os resultados desta legislatura, que ainda não acabou, sejam qualquer sinal de tempo perdido. Houve necessidade de recuperar o investimento no SNS e depois um conjunto de alterações, como nos cuidados de saúde primários, que demoram a tornar-se visíveis para o público, mas há coisas a acontecer e os futuros relatórios da Primavera mostrarão que houve um caminho iniciado que trará ganhos a longo prazo, e foi esta reação, um excerto da reação da Ministra da Saúde a este relatório da Primavera 2019 do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. José Germano de Sousa, começo por si, pedindo-lhe um comentário a estas conclusões, que são duras, mas que têm aqui também uma nuance que até é simpática, ou seja, de que o Serviço Nacional de Saúde está bem melhor do que pretendem fazer crer, mas, no entanto, para este governo fica aqui a ideia de que pouco se fez, ou nada. Eu já o disse num dos programas anteriores, que na realidade o Serviço Nacional de Saúde não é a desgraça que, por vezes, os políticos da oposição querem querer. Acho que, apesar de tudo, o Serviço Nacional de Saúde tem sido suficiente em muitos aspectos e até excelente em muitos aspectos em relação à sociedade portuguesa. Não tenho dúvida nenhuma. Mas é preciso fazer aqui, claramente, explicar porque é que o Serviço Nacional de Saúde se mantém com qualidade e se mantém ainda com efetividade. Porque os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, extremamente mal compensados, continuam a dar o seu melhor para alguém que acreditam profundamente. Ora, para isso é preciso, na realidade, haver alguém que olhe para o Serviço Nacional de Saúde e o queira reformar e queira criar condições para que ele aguente o embate futuro. Nós já vamos, em 2018, praticamente com 11 mil milhões de euros do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de Saúde. E mesmo assim não chega. E mesmo assim a gente sabe que cá fora gastaram-se, no conjunto todo de saúde, em geral, gastaram-se 18 milhões. E eu pergunto, isto tem que ser claramente, o que vem aí, em termos de novas moléculas, de novas tecnologias, etc., em termos de envelhecimento de um país que envelhece cada vez mais, vai requerer ainda mais recursos financeiros para que as pessoas tenham um direito a um Serviço Nacional de Saúde gratuito, ou pelo menos tendencialmente gratuito. E os profissionais começam a ter burnout, começam a não aguentar, começam até psicologicamente a sentirem-se que não têm futuro. Há que fazer algo, quanto a mim, eu sei a resposta, para resolver estes problemas. Podemos até discutir o que fazer. Agora, é necessário, por enquanto, ainda temos um Serviço Nacional de Saúde que dá resposta às necessidades reais dos utentes. Não é por haver o caso da grávida aqui ou do ali que ele deixa de dar resposta a isso. Eu lembro perfeitamente, aqui há uns largos anos, houve o mesmo problema, que até houve grávidas, não sei se vocês se recordam, que foram fazer o parto da Espanha porque não havia resposta. Sim. Não havia resposta em Portugal. Estas coisas também são consequência de uma péssima gestão de recursos humanos, uma péssima gestão da realidade. E essa gestão é fundamentalmente a nível local, a nível das ARS, a nível dos próprios hospitais. Eu achei muita piada que a senhora Ministra é que teve que ir apagar um fogo a Portimão. Quer dizer, ele, Portimão não tem presidente do Conselho de Administração, não tem diretor clínico, realmente, se a senhora Ministra vai ter que correr a todo o lado, meu Deus, que qualquer dia gasta-se, cansa-se. Portanto,
acho que as unidades, a ARS, etc., têm que olhar rapidamente para o tipo de gestão que fazem e realmente é isso. Agora, o Serviço Nacional de Saúde, eu concordo com o relatório do Observatório, que tem ainda grandes qualidades. O futuro não vai ser assim, por muito que se queira e por muito que se pense. Eu creio que também chegou a altura da gente pensar o que fazer. E quanto a mim, este sistema de saúde que nós temos, que é beveridgiano, que sai exclusivamente do Orçamento Geral do Estado, um Orçamento Geral do Estado que 11 mil milhões já começa a não ser possível aumentar mais, porque não é possível, tendo em linha de conta o nosso PIB, o nosso orçamento, etc., é fundamental que a gente adote, por exemplo, um sistema misto, como fazem os canadianos. Um sistema beveridgiano para as coisas pesadas, os hospitais, e um sistema bismarckiano para as coisas mais leves, em que se vai cobrar uma percentagem ínfima, 1%, 2% ao ordenado ao salário do trabalhador e o patrão dá 2%. E com isso cobre, como está neste momento a acontecer com a ADSE, não estou a pedir para se estender à ADSE, um seguro que seria isto. Já vamos falar mais à frente. Isto seria para isto. Exatamente sobre isso. Nós temos que ter a coragem de perceber o que está a passar. E não arranjar nem parangonas, nem deitar panos pretos de luto. Vamos ver o que é. Se alguém tem o bom senso, agora estamos em período eleitoral, vale tudo e mais alguma coisa. Vamos ver o que é que se vai passar no futuro. Ricardo Rei de Matos, estamos aqui a falar muito da palavra gestão, e há muito tempo que esta é uma palavra que constantemente está a ser trazida a este check-up. Mais uma vez, nestas conclusões, a palavra que tem aqui mais peso é a palavra gestão. Sim, se eu tivesse que eleger o desafio principal que Portugal enfrentará, e já está a enfrentar neste momento, é sem dúvida a gestão, a eficiência da gestão no nosso Sistema Nacional de Saúde. Eu concordo em absoluto, o nosso Serviço Nacional de Saúde é o motor de coesão e desenvolvimento social mais importante portanto, nos dias de hoje, mas o que é verdade também é que ele foi criado com uma realidade e para satisfazer uma determinada realidade que agora já não é a mesma e não tem havido a capacidade de adaptar os serviços de saúde às necessidades reais da população. Há três dimensões importantíssimas portanto, no nosso SNS que têm a ver com a edificação das carreiras. Portanto, o projeto profissional, já falámos muitas vezes disso aqui neste programa, sem conseguirmos assegurar um futuro aos nossos profissionais de saúde, aquilo que irá acontecer é aos que ficam uma desmotivação cada vez maior e, portanto, a qualidade do serviço é tendencialmente baixa. E os outros profissionais que optam por fazer a sua vida, portanto, no exterior e perdemos esse know-how todo. Uma outra área muito fundamental tem a ver com as instalações e com os equipamentos, a remodelação, o investimento nesta área que é absolutamente fundamental e está a ficar para trás quando comparado com o setor privado. E uma última, que vou ao encontro da questão, tem a ver precisamente com a gestão e a autonomia da mesma. O professor falou muito bem sobre o caso em Portimão. O que é verdade é que os conselhos de administração hoje estão completamente órfãos de capacidade de decisão. E este é um problema que tem sido apontado, quer neste relatório de primavera, quer em todos os outros que têm sido feitos, nomeadamente até na Convenção da Saúde. Portanto, anualmente refere-se exatamente os mesmos desafios. E, do meu ponto de vista, o que tem acontecido é a incapacidade de quem governa esta pasta de exercer a coragem suficiente para implementar as medidas que os técnicos, porque estes relatórios são feitos por técnicos que conhecem muito bem o sistema e têm uma opinião isenta, acredito eu, que consigam depois implementar na realidade. Há uma parte deste relatório, uma das conclusões, vai ao encontro também do trabalho desenvolvido pelo professor Pedro Barros, que vem relatar exatamente essa ineficiência e a razão da ineficiência, que muitas das vezes tem mesmo a ver com o corporativismo dos profissionais. Portanto, há aqui uma série de dimensões que é preciso ultrapassar. E tem de existir algo que eu acho que é absolutamente fundamental, que é a coragem de mudar. E aquilo que me parece é que a nossa tutela, independentemente de ser de direita ou ser de esquerda do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, o que é verdade é que não têm tido a coragem suficiente de mexer num sistema que tem que ser mexido. E tem que haver essa coragem e essa frontalidade de mostrar aos portugueses que o sistema tem que ser mexido, seja por esta alternativa que falou muito bem, da criação de um seguro de modo a financiar o privado e o social, quer de outro qualquer mecanismo. O que é verdade é que tem que existir um consenso alargado, para não andarmos
anualmente ou cada legislatura existe um pensamento diferente, isto causa muita instabilidade no sistema e não é isso também que se pretende, portanto tem que haver esta capacidade de liderança, apontar o caminho, chamar os stakeholders, portanto, a uma mesa, negociar e, de uma vez final, conseguirmos implementar algumas medidas que são fundamentais. Falaram ambos em Portimão e naquilo que temos estado aqui a assistir, que é esta dificuldade de encontrar soluções nas escalas para responder às necessidades. A Ministra da Saúde já disse recentemente que só no final de julho prevê, a Sra. Ministra, esta situação estará regularizada, mas também ouvimos outra notícia ao longo da semana que passou e que tinha a ver com o alojamento gratuito para médicos no Algarve e que esse alojamento não era bem aquilo que tinham prometido e que, na prática, aquilo que estavam a oferecer era a possibilidade de alojamento num quarto a 20 euros dia. Ouviu esta história? Ouvi essa história. É mais um fait divers que, se é real... Desculpe, eu ri-me quando soube disso. Ri-me, quer dizer... Como é que querem? Pergunto-lhe, o que é que seria expectável para não estarmos aqui... Para mim, o que seria expectável é que a administração do hospital, se precisa tanto de determinados especialistas, imediatamente criasse condições para um apartamentozinho, um T1, e pagasse esse T1 porque precisa desse profissional. Repara, eu se fosse um anestesista que me viesse, vem para aqui, ainda vais para este quartinho, ainda tens um quartinho em casa de alguém, ainda tens de pagar 20 euros por dia, eu dizia, está a brincar comigo, vou voltar para Lisboa. Ou não é verdade? Sim, a verdade é que não... Como é que querem fixar especialistas? A questão é mesmo essa. Não é com estas medidas tão... Desculpe, essa medida parece-me um pouco miserávelzinha, quer dizer, nem quero nem sei classificá-la. Isto é Já mais... agora pergunto, Ricardo, estas situações estão previstas, pergunta a ambos, estas situações estão previstas a acontecer devidamente regulamentadas? Ou seja, Não. Esta área não está regulamentada. Tem sido uma prática, principalmente das zonas mais carenciadas, o interior e, neste caso, a região portanto, do Algarve, permite-se que os conselhos de administração ou até mesmo as autarquias, o que tem acontecido muito são as autarquias resolverem este problema. Portanto, perante uma incapacidade de criar condições para fixar de forma permanente os profissionais... as ordens padronizarem aquilo que são os mínimos para uma situação como esta? Isso existe, atenção. Era isso que eu estava quer a Ordem dos Médicos, quer a Ordem dos Enfermeiros, tem devidamente regulamentadas as dotações mínimas para determinado serviço, com determinadas, algumas as características necessárias, ter o número mínimo de profissionais. Não é essa a questão, é que quando se desloca uma pessoa ou quando se vai buscar uma pessoa, existir um padrão... A Ordem dos Médicos nunca se debruçou sobre isso, não é possível. Isto é uma questão de bom senso. Se eu sou administrador de um hospital... O problema é que o bom senso refere-se ao valor. Sim. Patronização de uma situação de alojamento. Não é possível. Aliás, a Autoridade da Concorrência proibiu a Ordem dos Contabilistas já há alguns anos atrás de criar mínimos honorários. Mas os honorários, enfim, não se podem, digamos, criar esses honorários. Não é isso que eu me estou a referir. Eu fiquei admirado. Se eu quero fixar pela solução eu arranjo uma solução digna. Claro, ou então diga para a senhora, se não tenho ordens, não posso gastar dinheiro numa determinada solução, eu tenho que comunicar à tutela, olha, não posso mexer porque não me autorizam, as finanças não me autorizam. De maneira que não tenho o que nós não devemos aceitar é que, perante uma situação que é recorrente, todos os anos acontece isto, já não existam criados protocolos específicos para, em primeiro lugar, devíamos criar, portanto, as condições necessárias para que as pessoas se fixem, porque eu não acredito que um profissional se motive a ir trabalhando um mês no Algarve, um mês em Lisboa, um mês no Porto, quer dizer, eu acredito que um profissional não se consegue motivar, não consegue constituir família, há aqui uma série de dimensões importantes. Portanto, em primeiro lugar, tem que ser, portanto, criadas as condições para fixar os profissionais de forma adequada. É óbvio.
Não sendo possível no espaço curto de tempo, tem que ser criadas condições minimamente aceitáveis, não é? Para Porque a conseguir pessoa se convencer sinta bem. Aquilo um que estamos aqui a profissional falar, no caso do Algarve, a é sempre deslocar-se. uma situação de reforço sazonal. Sim. E, portanto, até os próprios hospitais, sabendo que são necessários Já esses deviam ter um reforços, planeamento feito. Já deviam ter o planeamento feito. ou até ter Eu, sinceramente, uma não- infraestrutura eu própria não sou para capaz de albergar as explicar, pessoas. nem percebo, juro, não consigo perceber o que está a passar. Quer dizer, como é que não há planeamento? Aquilo que eu acho, do que eu conheço, eu não conheço muito bem o Sul, não é, portanto não é a minha área, mas do que eu conheço com o Conselho de Administração, o que acontece é que, como estão muito limitados na capacidade de decisão, ocupam o seu tempo, infelizmente, a fazer gestão corrente dos problemas. Isso é verdade. O problema surge, eles resolvem, e andam nisto, não têm tempo para pensar estrategicamente e planear estrategicamente a médio e longo prazo. E não há ninguém que consiga romper com isto. Pelos vistos, Infelizmente. não será só ao Sul, pelo menos Não é olhando só o para Sul, o, não é para só o o Sul. relatório O interior acontece exatamente que há o mesmo. pouco falámos. Esse é um dos problemas que estão devidamente assinalados como um problema crónico do nosso Serviço Nacional de Saúde, é essa gestão corrente e não uma gestão estratégica. Eu costumo dizer, o principal desafio, e eu acho que isto era muito fácil de resolver se houvesse bom senso e as pessoas quisessem. As ordens são parceiros absolutamente essenciais neste desenho de competências, de número de profissionais. Podiam aproveitar as ordens para fazer um trabalho de fundo, estrategicamente bem planeado, a médio e longo prazo, a 2, a 3, a 5 anos, e apontar o caminho. Portanto, podiam fazê-lo, mas não recusam permanentemente este tipo de planeamento. E eu não consigo entender porquê. Por falar em ordens, Ricardo veio há pouco de uma conferência de imprensa, veio diretamente para este programa que estamos a gravar nesta segunda-feira, início de semana. Uma conferência de imprensa a propósito de um parecer do professor Paulo Otero, que foi solicitado pela Ordem dos Enfermeiros a propósito da sindicância, que foi requerida pela Ministra da Saúde. Em síntese, vou ser mesmo muito sintético, porque são 80 e poucas páginas, 80 e muitas páginas de parecer e não tive tempo sequer de olhar para ele, portanto vou contar com a sua ajuda para nos enquadrar, mas em síntese e olhando para as conclusões, está explícito que existem graves ilegalidades na execução desta sindicância, é isso que considera o professor Paulo Otero, mas pedia ajuda para termos aqui um bocadinho mais de informação em relação a este processo. Convém explicar que as ordens são associações profissionais, são criadas por lei da Assembleia da República, com personalidade jurídica própria, autónoma e independente dos órgãos do Estado. Esta questão é muito importante. E porquê? Porque permite que as ordens tenham uma missão absolutamente ímpar na nossa sociedade de defesa do cidadão. São as ordens que garantem ao cidadão a qualidade do serviço, através de uma autorregulação forte, através da disciplina e dos processos jurídicos e, portanto, da idoneidade formativa, da idoneidade dos contextos, cabe às ordens ter este papel. E nós reconhecemos, e porque está explícito na lei, e tem mesmo que assim ser, as ordens respondem perante o Ministério que tutela o setor que a ordem regula. No nosso caso, é o Ministério da Saúde, através de uma tutela de mérito. A partir do momento que é ordenada pela Ministra da Saúde, através da IGAS, uma sindicância à Ordem dos Enfermeiros, é impossível nós diferenciarmos o que é a decisão da sua finalidade, tendo em conta a atuação que tem sido própria da Ordem dos Enfermeiros, nomeadamente em expor na comunicação social algumas lacunas que o nosso SNS tem, mas sempre com o objetivo de termos a consciência que vivemos num país que é necessário expor para haver uma mudança, infelizmente. Nós, desde que tomamos posse, diariamente enviamos ofícios para o Ministério a reportar as graves falências do nosso SNS no que diz respeito quer ao número de enfermeiros, quer à qualidade dos serviços que são públicos à nossa população. E as respostas têm sido praticamente nulas. E, portanto, perante estes factos, é praticamente impossível as ordens continuarem a absorver esta informação dos seus membros e escondê-la. Não é mais possível. E perante uma atuação muito pública da nossa bastonária, o Ministério tem vindo a repudiar essa mesma atitude, esse comportamento, e é impossível distinguirmos esta tomada de decisão de uma coação pura, uma tentativa de coação pura à Ordem dos Enfermeiros. E Nós sabemos que o braço de ferro tem sido bastante duro, temos acompanhado, semana a semana temos acompanhado neste programa a evolução
ou a não evolução, umas vezes evolução, Mas outras não evolução dessa relação difícil, mas aquilo que eu queria... E eu explico já, é que desde o primeiro momento que nós, não sendo contra a sindicância, porque a Ordem não tem absolutamente nada a esconder no que diz respeito à regularidade técnica das suas contas, são auditadas e enviadas anualmente para o Tribunal de Contas, mas sim o motivo que leva e a fundamentação apresentada. E, portanto, esse parecer surge, portanto, é um parecer extenso, é um parecer extremamente técnico. Estamos a falar do professor Paulo Otero, que é um constitucionalista seguramente dos mais credíveis no nosso país, atenção, e demorou algum tempo a vir, portanto chegou na quinta-feira, e hoje a nossa bastonária pediu uma conferência onde... Só de conclusões são 8 páginas. As conclusões são no fundo devastadoras para a decisão do nosso Ministério da Saúde, onde refere claramente que o Ministério não tem autoridade para decretar uma sindicância a uma ordem profissional. E atenção que o que está aqui em causa é a autonomia, não é só da Ordem dos Enfermeiros, é das ordens profissionais. E, portanto, a partir do momento que há um parecer de um professor, com a credibilidade que tem, onde refere claramente que a existir terá sempre que ser por via do Tribunal, a bastonária informou aos senhores jornalistas, a quem esteve na conferência, que a Ordem dos Enfermeiros não está mais disponível para colaborar na sindicância, a não ser que exista uma expressa ordem do Tribunal nesse sentido. E, portanto, é muito claro, não é uma questão de tentarmos esconder o que quer que seja, é uma questão de defendermos a liberdade das instituições, porque, do nosso ponto de vista, aquilo que está a acontecer é muito grave. Muito grave. Isto é uma tentativa claríssima de calar uma ordem profissional naquilo que tem sido uma atuação na defesa da nossa população. Não lhe posso perguntar o que é que acha da situação em concreto, mas sim do lado processual. Vejamos uma coisa, eu não sei do processo, não sei, obviamente, não consigo pronunciar-me sobre isso, mas pronuncio-me sobre uma coisa muito importante. Eu acho que as ordens são organismos, para isso serem como deve ser a sua ação, têm que ser completamente independentes. E não é aceitável que possa haver, quanto a mim, uma sindicância sobre qualquer ordem. Há crime, temos um Ministério Público e que deve atuar no caso de haver suspeita de crime. Agora, as sindicâncias da respectiva Inspeção-Geral, as ordens não são um organismo dependente do Estado. Segundo, o aspecto político preocupa-me também. Politicamente acho que se eu fosse ministro nunca cometeria este erro, porque é, quanto a mim, um passo em falso, claramente. Por outro lado, acho que as ordens todas, em conjunto, através do seu Conselho Nacional das Profissões Liberais, deveriam ter-se manifestado, porque hoje, lembro-me sempre do Brecht, hoje é este que foi, não faz mal que não é, que é comunista, hoje é aquele, não faz mal que é socialista, hoje prenderam-me a mim. Ou seja, claro, deviam-se ter começado a preocupar com o assunto, porque amanhã quem põe uma sindicância é a ordem dos enfermeiros, põe a sindicância é a ordem dos engenheiros, ou põe uma sindicância é a ordem dos médicos. Politicamente, não devia ter sido dado este passo. É o que posso dizer sobre o assunto. Portanto, considera que esse passo foi um erro político, basicamente. Bom, viramos agora para a Ordem dos Médicos e também para este momento de grande tensão entre a Ordem dos Médicos, tensão protagonizada pelo Sr. Bastonário Miguel Guimarães, que diz que o Serviço Nacional de Saúde está ligado ao ventilador e que precisa de investimentos urgentes. Até aqui nada de novo, isto tem sido dito semana após semana, mas basicamente aquilo que pudemos ver na última semana foi também quase um fechar de porta. Não falamos mais consigo, isto em relação à Sra. Ministra. Acho que eu não sou capaz de... E um apelo ao Sr. Primeiro-Ministro para, se quiser falar connosco, nós falamos consigo. Foram os sindicatos, não foi o Miguel Guimarães, Miguel Guimarães é o Bastonário, de um lado. Não deixa de falar com quem tem que falar. O Dr. Miguel Guimarães não deixou de estar num hospital e de ter também tomado uma posição bastante dura de bater com a porta. Pessoalmente, eu percebo perfeitamente o que o Dr. Miguel Guimarães diz e a sua preocupação constante que tem de defender o Serviço Nacional de Saúde. E ele tem toda a razão quando diz precisamos de renovar, precisamos de rever, etc.
Depois, claro que evidentemente nestas coisas há sempre neste tipo de relações, há sempre uma maior dificuldade, uma maior facilidade, dizem-se coisas, mas o Dr. Miguel Guimarães não cortou, como não pode, não deve, não cortou relações com o Ministério, como é evidente. Os sindicatos, esses sim, podem fazer o que bem quiserem e decidiram que não falavam mais com o Ministro e que iam falar com o Primeiro-Ministro. Achei que a Sra. Ministra teve uma frase que me parece que eu, se fosse sindicalista, tinha ficado um pouco surpresa. Eles não querem falar com a mãe, foram queixar-se ao pai. Enfim, isto em vez de acalmar ainda leva que os sindicatos ainda fiquem mais irritados, quer dizer. Acho que os sindicatos têm uma função importantíssima e têm que ter a força necessária para saber como atuar. Às vezes não é só através de uma greve, é muita maneira de resolver determinados problemas. Os sindicatos têm muita razão, muitas vezes têm. Mas eu pessoalmente acho que não faz sentido, na minha opinião, cortar relações com o Ministro. Embora tenha que lhes fazer sentir que não são provavelmente meninos que vão falar com o papá quando se dá um caminho. Entretanto, também o bastonário da Ordem dos Médicos mandou aqui um recado a Marta Temido a pedir que bata com o pé ao Ministro das Finanças. Eu vou dizer-lhe uma coisa. Ainda bem que temos o Ministro das Finanças. Porque, evidentemente, o Serviço Nacional de Saúde precisa de dinheiro. A gente sabe isso. Mas antes não seria de criar, antes de se pedir dinheiro, criar condições para que se não gastasse dinheiro e que não houvesse um desperdício. Todas as pessoas, a começar pelos melhores economistas da saúde deste país, calculam em 30% o desperdício dentro do Serviço Nacional de Saúde. O Ricardo sabe isso. É verdade. Não seria olhar para dentro, antes de mais? Talvez assim a gente pudesse gastar mais eficazmente o serviço. Portanto, somos todos um bocadinho centeno. Somos todos um bocadinho centeno. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Quando uma lei de bases da saúde, que eu ainda não vi o seu conteúdo, mas dizem que, para já, a lei de bases da saúde, aquilo parecia um bailarico das cadeiras. Se calhar é melhor não perder tempo com isso. Uma dança das cadeiras, quer dizer, não vou comentá-la, mas achei piada. O Serviço Nacional, o PS, ora ia falava com o PSD, ora falou depois... Já viu quantos entendimentos semanais é que já exatamente. tivemos? Depois ele e o PC arranjam um texto que serve e vem o Bloco de Esquerda a correr língua de fora. Nós também estamos, que é tudo isto. Há de concordar que dá vontade, o Rico tem vontade de fora. Mas, acima de tudo, há uma coisa lá que eu achei muita piada. A exclusividade obrigatória, ou mesmo que fosse voluntária para os médicos. Sabe quanto é que se gasta em pessoal no Serviço Nacional de Saúde? 4.500 milhões de euros. Desses 4.500 milhões de euros, quase 3.000 milhões de euros são para pagar salários aos médicos. Se nós puséssemos todos os médicos, em exclusividade, eram mais 1.600 milhões de euros. Se pusermos metade, anda aí por 600, 700 milhões de euros. E para quê? Para manter o horário que já tem de 40 horas e não fazerem mais nada. Qual é a vantagem? O ministro Centeno, segundo o Expresso, é contra isso e eu bato palmas e dou-lhe inteira razão. Qual é a vantagem de propor exclusividade a médicos que vão aumentar o ordenado, é certo, mas continuam a fazer o que faziam? Mas pergunto-lhe, não estamos a assistir, tudo bem, isto é válido na política, naturalmente, é um jogo normal na política, é uma lógica de polícia bom e polícia mau permanentemente, ou seja, no Executivo aparece sempre um dos titulares de uma pasta a fazer um caminho e outro a fazer o outro caminho. E depois há aqui um jogo, já vimos isto com o Primeiro-Ministro e isto no Parlamento com Carlos César, em várias matérias. Portanto, creio que aprenderam a utilizar com grande capacidade e com grandes resultados, ou resultados positivos esta técnica, e estão a aplicá-la em várias frentes. Não será assim? Não vem aqui falar de política, obviamente. Quer dizer, mas, é incontornável. Sabe o que é que me parece? O Dr. António Costa é um político extremamente inteligente e hábil. Muito hábil. Isto, ele tem que cobrir a sua esquerda, de vez em quando tem que alargar para a direita. Ninguém sobreviveria a uma geringonça como esta 4 anos se não tivesse uma habilidade gigantesca. E tem que arranjar umas medidas à esquerda. Esta história da lei de bases foi isso, quer dizer, no fundo
Para não deixar esse trunfo à esquerda mais extrema, fez esta cena, mas depois a lei de bases da habitação também, mas depois veio o trabalho que não é o que eles querem e ele precisa imenso alargar cada vez mais o seu universo de votantes, e eu acho muito bem. O Partido Socialista, que não há outra alternativa, a gente olha para as sondagens e sabe, ainda tem que ter maioria absoluta, senão nunca mais vai conseguir governar agarrado a alguém que o agarra, puxa para o lado. E ele está a tentar isso. A gente percebe que esta é a giga-joga da política atual. E vai ser até às eleições. Vamos viver nisto. Pergunto também em relação a esta questão da exclusividade dos médicos, no caso, e estando a falar com o responsável da Ordem dos Enfermeiros, mas esta questão merece naturalmente também das outras ordens uma análise. Faz sentido? Do nosso ponto de vista faz. Por uma questão muito simples. O core business do nosso SNS, nomeadamente a dimensão cirúrgica, o facto de não existir uma exclusividade leva muitas vezes a existir promiscuidade. E tem que haver aqui alguma transparência, mas eu concordo com aquilo que o professor disse também. O impacto económico que irá ter, se é ou não vantajoso. Eu acredito que seja vantajoso. Mas obviamente que é uma crença baseado em alguns números, mas também alguma evidência internacional. A Ministra da Nobreza tentou isso. E havia os sindicatos que estavam interessados. Não se obteve. Mas não... Pois, não houve exclusividade. Houve uns colegas que optaram pela exclusividade bastante. E ainda temos alguns. E nada se obteve de melhor por isso. É uma questão também de transparência e uma questão de eficiência em algumas dimensões do nosso SNS. Mas obviamente que isto será sempre... Aliás, eu também acredito que há uma franja grande dos médicos ou de outros profissionais que gostaria de estar em exclusividade e por essa via ter aqui um incremento salarial. Eu também acredito. Sim, a questão da e uma dedicação. Agora, os melhores sabem onde é que vão, não sabem? Sei, obviamente que o privado remunera muito melhor, é óbvio que sim, mas o público não pode de todo começar a ter um caminho residual, não é residual. Ser para quem não consegue suportar. A raiz do problema não está na exclusividade, o problema está na realidade do modo como se tem que fazer. Sim, isso estamos perfeitamente de acordo. Aquilo que disse relativamente... Aquilo que está a defender aqui é a questão da relação entre o público e o privado ser melhor trabalhada. Exatamente. E não só. E o próprio Serviço Nacional de Saúde tem que funcionar de outra maneira. As pessoas que estão no Serviço Nacional de Saúde têm que ser pagas em função da qualidade dos atos praticados, de tudo aquilo que sabem fazer e da excelência. Porque não se pode pagar a toda a gente a mesma coisa. Eu sou muito bom, por hipótese. Pois vou receber o mesmo com um colega que não liga nenhuma e que passa a vida sentado na cadeira. Isto não quer dizer que os haja, mas a gente sabe que, enfim. Claro. Isto é injusto. Mas isso não tem havido uma correta avaliação de desempenho, uma supervisão correta. O mesmo se passa com os enfermeiros. Há enfermeiros excepcionais, sabedores e de adequado, e depois há os que Deus sabe, ou não é verdade? É verdade, mas isso acontece precisamente por não haver aqui um projeto profissional adequado e um incentivo à formação. A raiz está nisto. E com isto não é preciso exclusividade, nem exclusividade. As pessoas sentem-se bem onde estão porque lhes é reconhecido o mérito. Pronto. E não tem necessidade de ir para lado nenhum. Agora, o que o professor referiu relativamente ao desperdício é verdade, está comprovado, não só aqui, como também em relatórios internacionais, mas está comprovado. Por isso é que nós defendemos desde há muito tempo a correta remuneração e a correta responsabilização dos conselhos de administração, porque é a eles que cabe a gestão eficiente de todos os recursos. E a correta punição, ou seja, o Conselho de Administração, correta responsabilização, vai-se embora, acabou, tem penalizações. Responsabilização. O Serviço Nacional de Saúde tem que ser tratado neste momento, o que é que acontece? Como se tratam dos privados das companhias. Neste momento, o que é verdade é que os Conselhos de Administração, por nomeação política, a maior parte deles, as nomeações não têm a ver com a capacidade técnica ou a capacidade de gestão ou o conhecimento daquela pessoa, mas sim por haver influência política, e isto depois acaba por manchar completamente toda a instituição. Inclusive, não sei se o Ricardo concorda comigo, mas os próprios hospitais do Serviço Nacional de Saúde têm, de certo modo, concorrer uns com os outros na excelência. Óbvio. E nos doentes que os procuram. Óbvio. Aliás, quando eu estive na Suécia, uma das coisas que o titular da pasta sueca ficou bastante admirado foi exatamente com a forma como nós nomeamos Conselho de Administração. Nós somos o PAN, somos assim. Porque lá é por concurso e é por competência. Nós aqui é por nomeação política, isto aí tem que acabar. E quem está tem que demonstrar resultados. Se não demonstrar resultados...
obviamente. Por isso, não havendo isto, vamos continuar a ter o desperdício, vamos continuar a ter incapacidade de decisão, nomeadamente o que aconteceu em Portimão em muitos outros sítios, e a Ministra, em vez de se ocupar com políticas macro, anda preocupada em gerir instituições a nível individual. E isso passa-se também, não só isso, quer dizer, se nós pusermos a tal concorrência de que eu falava, as pessoas os próprios médicos têm que, de certo modo, ter o tal salário melhor e maior, porque foram capazes de demonstrar que são. Se não forem capazes, não ganham. Claro. Isso tudo é tudo um... Claro. Quando nós financiamos um hospital, independentemente da qualidade que ele tenha, financiamos-lo pelo número de habitantes, obviamente estamos a cometer um erro. Tem que ser financiado pelo número de dados que pratica e o número de doentes que o procuram. Claro. E os resultados. E os outcomes também é outra coisa que tem que ser avaliada. Há pouco falávamos de uma nova solução, como um seguro universal obrigatório, por exemplo, para financiar o Serviço Nacional de Saúde, e nem a propósito foi divulgado um estudo do Instituto para as Políticas Públicas e Sociais, o IPPS do ISCTE, um estudo coordenado pelos investigadores Ricardo Paes Mamed e Pedro Adão e Silva, que indica exatamente este caminho e defende a criação de um seguro universal obrigatório que permita afetar o orçamento do Serviço Nacional de Saúde apenas à sua atividade. E é exatamente isto que estava a dizer há pouco. Eu acho que faria todo o sentido. Repare, cada vez mais, basta ver aquele caso daquela miudinha que precisou de um medicamento que custava de quase 2 milhões de dólares, cada vez mais vão aparecer medicamentos não tão caros, mas terrivelmente caros. Em especial no campo da oncologia e mais algum. As coisas estão há cerca de 70 mil, já o tio disse, 70 mil moléculas a serem investigadas nos laboratórios. Dessas, pelo menos, vão aparecer aí umas 10 mil ou 5 mil, e dessas 5 mil há de haver aí umas 3 mil que são realmente importantíssimas. Quem é que as paga? Vai ser o Serviço Nacional de Saúde. E muito bem, porque nós demos direito a isso. E já nem falo no resto, no ato de projetos novos, de situações tecnológicas que vão ser fundamentais. Ora, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde, que depende dos nossos impostos, que todos pagamos e muito bem, e que é um sistema solidário, deve estar pronto para cobrir todas essas situações. Só que, se tudo cair em cima do Serviço Nacional de Saúde, daqui a 2, 3 anos é insustentável. Passa de 11 milhões para 12 milhões, para 13 milhões. Agora, o Orçamento Geral do Estado, ou vai buscar isso à educação, ou vai buscar isso à defesa, ou qualquer coisa, mas não consegue. Como alternativa, podia-se fazer um sistema, tal como propõe o investigador do ISCTE, em que cada indivíduo que é trabalhador desconta 1%, 2% do seu salário, o patrão desconta também 1% do salário do trabalhador, ou 2%, e fica com 4%, que tal como já a ADSE demonstrou, com 3,5%, dá perfeitamente para tudo aquilo que é as coisas menos pesadas, em que o indivíduo vai onde quer, a privados que são convencionados, percebe? E deixaria tudo aquilo que é Serviço Nacional de Saúde para as coisas pesadas, nomeadamente cirurgias pesadíssimas, internamentos prolongados, tudo isso. Mas coisas banais, a amigdalite, ou não sei quantos, vai onde quiser, o oftalmologista, o pediatra, o otorrino, na rua e vai. E isto era um alívio brutal do ponto de vista económico para o Serviço Nacional de Saúde. Era misturar um sistema beverigiano com um sistema bismarckiano. Não estamos a descobrir a pólvora. O Canadá fez isso. E como você sabe, toda a gente sabe, o Canadá tem um excelente Serviço Nacional de Saúde. A França também. De qualquer maneira, isto implicava mais, na perspectiva das pessoas, mais um imposto. As pessoas olhariam para isso como mais um imposto. A ADSE olha isso como mais um imposto. Vai perguntar à ADSE se não quer. A ADSE tem todo o direito de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Aliás, ai do Serviço Nacional de Saúde se amanhã a ADSE, que são 1.300.000 pessoas, deixassem de pagar o ADSE e entrassem todos pelo Serviço Nacional de Saúde. Quer dizer, imagina-se o que ia acontecer. Se a ADSE fosse aberta a todos os cidadãos, acha que repara, a ADSE existiria muita adesão? A ADSE tem problemas próprios, porque aqui é, digamos, de certo modo, um sistema estatal. Mas fazia todo o sentido, não seria a ADSE. O tal seguro de saúde é isto, seguro de saúde
gerido, naturalmente, podia ser gerido pelo Estado, quer dizer, não tinha era muito a ver com não respondia era ao Ministro da Saúde. Sim, mas o que eu estou a dizer, repare, em vez de termos uma ADSE, que é a assistência na doença aos Sim, servidores do mas Estado, é isso que tínhamos uma ADP, que é uma assistência na doença aos portugueses, que isso substituiria o exatamente, SNS. É isso que eu estou a propor. E aqueles desempregados ou pobres que não podem, então o Estado põe por eles para que eles possam recorrer a isso quando for o caso. Mas isso, a França tem um sistema um bocado semelhante a este, embora não tão... A Alemanha tem, A mas Alemanha é completamente Mas é bismarquiana. privado. A Alemanha é completamente bismarquiana. Mas este sistema que realmente que funciona há muito tempo é no Canadá. E é o Serviço Nacional de Saúde. Simplesmente há aqui uma contribuição. Eu não estou a ver que economicamente... Portanto, não fugíamos do conceito base do Estado Social e da assistência. Não fugíamos minimamente do Estado Social e da assistência. Dávamos a capacidade para que nós tivéssemos sempre no futuro acesso às coisas mais terríveis do ponto de vista económico, do ponto de vista... Porque, acreditem numa coisa, o Serviço Nacional de Saúde vai precisar cada vez de mais dinheiro para sustentar tudo o que vem aí. Ricardo, este é o caminho? Eu penso que numa primeira fase, e já falei disso uma vez, eu penso que regressarmos à integração entre o Ministério da Saúde e da Segurança Social podia ser uma boa opção. Já tivemos, isto acontece nos países nórdicos, com muito sucesso. Porquê? Porque há uma consciencialização muito clara do político, do impacto que tem a ineficiência da saúde, depois, quer no Ministério do Trabalho, quer na Segurança Social. Portanto, em Portugal nós temos, em termos de números, temos um orçamento da Segurança Social de 24 mil milhões de euros, da Portanto, saúde... o Ministério dos Assuntos Sociais. Sim, eu penso que em 1981 chamava-se de Ministério Social, salvo erro. Assuntos sociais. Assuntos sociais. Na Dinamarca chama-se Ministério da Saúde e do Bem-Estar. E, portanto, o que é realmente importante é que, do bolo geral, portanto, nasce depois as melhores soluções. O que é verdade é que, à data de hoje, o nosso SNS absorve cerca de 10,5 mil milhões de euros do Orçamento Geral do Estado, mas a despesa em saúde dos portugueses é cerca de 17,8. Portanto, há aqui 7 mil milhões de euros que é suportado pelas famílias portuguesas. E aquilo que o professor diz é que, em vez de ser suportado diretamente pelas famílias portuguesas de financiamento direto, seria através de um seguro obrigatório. É uma boa ideia. Com uma percentagem mínima, porque todos irão, portanto, fazer essa contribuição. Neste momento só contribui quem necessita. Seria uma diferença. Outra diferença também, ou outro impacto de uma medida destas seria a incompatibilidade que poderia surgir com o setor privado, com as seguradoras do setor privado. É que poderiam desaparecer. É engraçado. Eu não sei, sabe porquê? Porque só uma pequena parte. Neste momento, e há pessoas que da ADS que têm interesse. Tem os três. Sim, também. E é natural, há outras coisas que o Seguro de Saúde pode dar, etc. Há pessoas que não querem ir para o hospital, querem ir para a clínica mais luxuosa. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. O Serviço Nacional de Saúde vai necessitar cada vez de maior financiamento, a curto prazo, não é daqui a 10 anos, é a curto prazo. E o que é verdade é só uma. Ou existe uma consciencialização da tutela quando faz a divisão económica dos diversos setores e atribui mais dinheiro à saúde, ou então terá que vir por via de impostos consignados ou outros, nomeadamente este que acabou de falar. Portanto, não temos outra solução. Esta parecia uma solução mais justa, porque de outro modo não se vão tirar... A não acontecer isto, vamos estar permanentemente a viver o que temos vivido nos últimos 2, 3 anos. Reivindicações de forma cada vez mais gravosas dos profissionais de saúde, uma abstinência cada vez maior dos profissionais de saúde. Neste momento, na profissão de enfermagem, estamos a falar de 13% de enfermeiros ausentes diariamente, num serviço que temos cerca de 42 mil, portanto estamos a falar de cerca de 5 mil profissionais ausentes diariamente, muitos deles por burnout. É um número assustador. E, portanto, isto vai crescer no futuro. A não ser que se tomem medidas já e que se oriente o futuro e que se dê esta esperança aos profissionais. Hoje estamos assim, mas vamos caminhar para este. Eu digo, os profissionais de saúde, já uma vez disse aqui também, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, etc., têm que ser tratados, às vezes não é só o ordenado, não é só o salário, têm que ser respeitados e tratados com muito carinho. Porque, na realidade, têm feito um esforço sobre-humano para que o Serviço Nacional de Saúde ainda tenha a qualidade que tem. E é esta pequena dimensão que falta à doutora Marta Temido. Estas guerras permanentes que a doutora compra com todos os profissionais é porque não tem esta sensibilidade que o professor agora acabou de referir, de valorizar os profissionais. Portanto, quando faz esta comparação infeliz que acabou de fazer com os médicos e a guerra com os enfermeiros, que no fundo foi levada a um patamar extremo
também por força da posição dela, não é? Não se pode negar isto, só tem trazido prejuízo a todo o nosso SNS. Eu sou obrigado a perguntar, mais uma vez, tocando na questão política, o problema é ideológico? Bom, tudo é ideológico neste país, obviamente. E claramente, quando a gente vê as defesas perfeitamente, aquilo que quer o Partido Comunista, pois é óbvio, quer dizer, o Partido Comunista não esconde. Pode ser bom, pode ser mau, qualquer coisa, mas o partido pensa assim e nada que vai Sim, mas contra. aí é expectável. Privado, não. O Bloco de Esquerda, idem também. Quer dizer, neste momento, tudo está, esta área mais à esquerda, está evada de uma ideologia e toda esta lei de base, este número. Quando se tem, por exemplo, uma lei de base como a doutora Maria de Belém, quis, aquele grupo preparou, que era excelente, muito bem feita, toda a gente concorda nisso, foi completamente destroçada porque o Bloco e o PC, com a sua ideologia, não permitiram que fosse mais além. E o PS, porque está, digamos, agarrado do lado esquerdo, não podia fazer nada, foi atrás daquilo tudo. Isto, no fundo, a ideologia está a contaminar o que deve ser um Serviço Nacional de Saúde. E eu digo uma coisa, eu tenho sempre esta imagem. Há pessoas que abraçam tanto o Serviço Nacional de Saúde, que qualquer dia é como o abraço dos Asfixiam. A A verdade é só uma. Do meu ponto de vista, é puramente ideológico. Porque se nós analisarmos de uma forma muito fria, o que é que as pessoas querem? Querem ter acesso a cuidados de saúde e de qualidade. Não importa se é o privado a prestá-los, se é o público a prestá-los. aquela frase do Deng Xiaoping, que era secretário-geral do Partido Comunista Chinês, que dizia, não me importa, que era um gato que caça ratos eficazmente. Tanto me faz que seja preto como seja branco. E, portanto, eu acredito que esta questão ideológica, quer do financiamento, quer da gestão, comprometa seriamente o futuro do nosso SNS. A não ser que o António Costa consiga se libertar desta questão ideológica e faça aquilo que é correto e que é aquilo que todos os técnicos apontam em relatórios desde há 10 anos. Por exemplo, um exemplo, dizem enormidades. O dinheiro que está a ser gasto nos convencionados. As pessoas não têm ideia. O preço do que pagam os convencionados é mais barato do que o custo dos exames feitos deles. Claro. E mais, eles têm alguma ideia de que, por exemplo, eles vão substituir em cada sítio, nos sítios mais recônditos, a capacidade que as pessoas têm de ir fazer uma análise, de fazer um raio-x, de irem ali a um instante fazer uma fisiatria. Está a falar da rede de proximidade. Da rede de proximidade. Quem é impossível sabe acabar isto com custa? ela. Impossível. Eles têm ideia do que era o Estado a fazer uma rede de proximidade disto? Impossível. Quer dizer, tínhamos bom senso. E a preços mais baratos do que se o Estado se metesse. E está a ver o que é os funcionários públicos, com o ordenado, iam tudo fazer isto e fazer aquilo. Era uma coisa incapaz. Tem um bom senso, senhor. Mas por uma questão ideológica, dizem cobras e lagartos. Tudo isto é... Vamos esperar que o António Costa se consiga libertar. Sabe quantos indivíduos do ambulatório, dos centros de saúde, da AEA, portanto, os beneficiários do Serviço Nacional de Saúde, quantos tiram sangue por dia? Não. 22 mil doentes por dia. Quantas radiografias, quantas imagiologias se fazem? Vão à volta de 7 mil, 5 mil a 7 mil por dia. Isso acha que é impossível. Não, é que nós já nem estamos a falar em criar o privado. Nós estamos a falar que eles falam em terminar e transferir essa competência para o público no momento em que é impossível. Temos uma economia... Inclusive, houve sempre a ideia nos ministros de bom senso que estes convencionados faziam parte do Serviço Nacional de Saúde, porque era um contrato em que eles faziam parte. E fazem. Agora, agora são supletivos. A acabar, agora com a nova lei de bases. Se a lei de bases for... Repare, nem sequer dizem se são suplementares, insultam. Supletivos. A acabar quando não forem precisos. Temporários. Repare, uma coisa temporária... Quem é que vai apostar numa coisa temporária? É deixar apodrecer, porque qualquer dia dão um pontapé. Eles têm ideias de quantidade de pessoas estão empregadas nisto? O que é que significa depois todos esses tipos serem desempregados? Eles têm ideia que esta gente, que todos nós pagamos impostos? Já, doutor, não se preocupe, que eu acredito que se a lei de bases for aprovada conforme está, é só um papel. É só um papel. É só um papel. Não estou nada preocupado. É só um papel. Uma coisa que vai ser um papel, depois mais dia, menos dia, como sempre. A outra lei de bases impediu algum governo de esquerda de governar. Não, claro que não. Enfim, é o que temos. É o que temos e cabe a nós cada vez fomentarmos mais esta capacidade, este empoderamento dos profissionais. Nós na região centro vamos iniciar um evento em parceria com todas as ordens da saúde, todas,
com vista ao empoderamento do profissional, precisamente para consciencializar os profissionais que podem posso- aumentar a posso- exigência nos seus posso- serviços e podem ter impacto na definição das políticas locais e nacionais. Isto é importantíssimo, porque enquanto não forem os profissionais a exigir mudanças no setor, eu não acredito que consigamos produzir um político que pense diferente daqueles que tivemos até hoje. E que deixem a ideologia de lado. Preocupem-se com o povo português que precisa ser tratado e precisa ter melhores cuidados de saúde. Bom, já percebemos o peso que a ideologia tem tido ao longo desta legislatura. Temos eleições à porta e, portanto, vamos aguardar pelas eleições, porque o resultado das eleições, com certeza, ditará o peso de uma ideologia de esquerda neste tipo de situações e qual o futuro na relação entre privados e Estado nesta área da saúde. Eu agradeço a presença de ambos neste debate. Chega ao final do nosso programa de hoje. E o Check-up renova-se todas as semanas no canal S+. Até ao próximo programa.